Prazer enorme poder estar aqui junto com vocês. Quero louvar a Deus por essa oportunidade. É uma alegria muito grande poder ver a igreja Infinito Amor crescendo, evoluindo e Deus honrando. Louvo a Deus pela vida do pastor Jefferson, da pastora Paulo, Gabriel, da Evilda. Essa família abençoada que eu tenho um carinho enorme por ela. Uma família que, de fato, a gente vê Deus na vida deles. E ver essa igreja do jeito que ela está, crescendo, eu tenho certeza que é o começo de muito que Deus tem para fazer. Para mim é uma alegria, é um prazer. Porque desde o início nós sempre conversamos que nós temos uma mentalidade de ser igreja do reino de Deus. E ser igreja do reino, viver o reino de Deus, é você derrubar as placas. Porque, claro, a placa tem muitos pastores que falam, a placa não tem uma importância. Claro que tem uma importância, a identidade da igreja, mas é só isso. A placa é a identidade da igreja, e só isso. Nós, como família cristã, é que vamos morar. Aleluia. E eu tenho certeza que Deus ele tem algo para a vida de vocês. E pela misericórdia do Senhor, eu vim aqui nessa manhã. Minha esposa não está conosco, mas mandou um abraço para essa igreja. Meu filho também, Pietro, não está conosco. Só veio eu e como diz a nossa irmã amiga aqui, Marlene, né? A Servinha, que é a Maria, está ali no Ministério Infantil. Sou vizinho de vocês, moro aqui na Coronel Lopes Branco, pertinho. E às vezes domingo eu estou passando aqui, vejo a igreja aberta e fico feliz. Eu quero compartilhar um texto com vocês, que está na carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Roma, capítulo 15, Romanos 15. E eu quero neste momento, conforme você vai abrir na palavra do Senhor, eu quero falar algo do meu coração. Ver a pastora Paulo e o pastor Jefferson, ver essa igreja do jeito que ela está, para mim é uma alegria. E a alegria é por saber que a obra do Senhor, ela não está limitada. E eu confesso a vocês que toda vez que eu passo aqui na frente e vejo essa igreja, eu profetizo bênção, porque eu sei quem é pastora Paulo e pastor Jefferson. Eu de verdade sei quem é o pastor de vocês. Eu sei quem é a pastora de vocês. E foram poucas pessoas que eu vi com tanta, no Evangelho, responsabilidade, temor, comprometimento com as coisas do Senhor. E uma coisa que é muito mais importante, seriedade. Se existem características que eu posso falar do pastor Jefferson, eu acredito que vocês já identificaram isso, mas eu, como um período que fui pastor da vida deles, uma das características que mais enchiam meus olhos era ver o amor que ele tem por pessoas. Era ver o carinho que ele tem por pessoas e pelas coisas do Senhor. Da pastora Paula, além de ter carinho e amor por pessoas, é ver como ela leva as coisas do Senhor com tanta seriedade, com tanto compromisso. Então eu vejo um casal que Deus forjou para que essa obra viesse ser implementada. Eu não estou falando isso, amados, porque quem me conhece sabe, porque eu estou aqui pregando, porque eu não tenho necessidade disso. Eu estou falando isso pelo carinho que eu tenho por essa família. E eu confesso a vocês que eu me surpreendo. Me surpreendo ver o pastor Jefferson crescendo, evoluindo. Me surpreendo ver Deus usando a pastora Paula todas as vezes que eu os encontro. Porque a cada dia você vê o Senhor cuidando da vida deles. E eu fico feliz de ver essa igreja desse jeito. Eu tenho certeza que Deus tem muita coisa para fazer. Mas vamos lá, que nosso tempo é importantíssimo, né? E é um tempo de qualidade. Romanos capítulo 15, versículo 13, diz assim: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Vou ler novamente para que você compreenda de uma forma mais profunda. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. A igreja está fazendo 4 anos, parece que foi ontem, né? E um tema que Deus colocou em meu coração para compartilhar com vocês é: a paz só existe no poder do Espírito Santo. Amém.
Quando Paulo ele escreve esse texto da igreja de Roma, ele está trazendo uma direção para aquela igreja. E é muito interessante porque a gente percebe que a igreja de Roma, neste momento, está vivendo um cenário bastante interessante. Ela está vivendo uma transformação, é um momento de crescimento, é um momento de avanço, é um momento de disciplina e discipulado na igreja. E Paulo ele tem uma preocupação enorme em poder orientar e nortear essa igreja para que eles vivam de fato aquilo que Deus tem. Quando eu medito no versículo 13, dentro de um contexto que nós vamos discorrer nesta manhã, Paulo está dizendo: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz. E por que Paulo está dizendo Deus da esperança? Porque naquele momento a igreja de Roma ela começa a ser perseguida, e ela começa a passar por uma situação bastante desafiadora. Mas Paulo está motivando a igreja a não abrir mão da esperança, e mais, o gozo, a palavra gozo no grego tem o significado de alegria, de satisfação, de prazer. Ele diz assim: olha, que o Deus da esperança vos encha de alegria, de prazer, de satisfação, e que não falte a paz no meio de vocês. Mesmo em meio aos desafios, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às circunstâncias que são propostas àquela igreja, naquele momento o apóstolo Paulo está motivando a igreja a ter esperança no Senhor, a acreditar naquilo que Deus tem para fazer. E ele continua dizendo: olha só, que essa paz seja onde? No vosso crer. E é interessantíssimo, amados, porque falar sobre acreditar, eu tenho liberdade, né, pastor? Amém. Ah, não, está filmando. Quando eu falo sobre gozo, quando eu falo sobre alegria, quando eu falo sobre paz, dentro desse texto, o que Paulo está dizendo? Olha, igreja, entenda uma coisa, que a esperança do Senhor nunca vem a faltar, e que essa esperança leve de fato vocês a ter essa satisfação, esse prazer, mas mais que isso, ter a paz. E como isso é desenvolvido dentro da igreja de Roma? Através do acreditar. Glória a Deus. Pastor, por que o Senhor está ministrando isso às nossas vidas? Entenda, irmão. Entenda, irmã, que eu falar sobre acreditar dentro de um contexto onde está tudo indo muito bem é fácil. Eu falar sobre acreditar em um contexto que você está abençoado, você está empregado, sua família está sendo abençoada e você está vivendo um cenário de bênção, é muito bom. Mas eu tenho certeza que nos últimos 4 anos dessa igreja existiu momentos da igreja de desespero. Existiam momentos de desafios, como na sua vida, na sua trajetória. Existiam momentos que você olhou para a tua vida e você de fato, às vezes até mesmo desconfiou: será que Deus ele me ama? Será que Deus tem de fato um propósito na minha vida? Será que Deus ele tem algo para realizar em mim ou através de mim? Na sua trajetória, ou até mesmo da vida que você vive com Deus, eu tenho certeza que diante dos desafios, em algum momento você parou para refletir sobre a tua vida, sobre quem você é, ou aquilo que Deus tem para a tua história. E é neste momento que o apóstolo Paulo está trazendo à igreja um cenário de mudança, um cenário de expectativa, um cenário de confiança no Senhor. Mas isso só é possível a partir do momento que eu passo a acreditar, independente da circunstância que eu estou vivendo. Porque olha só, o texto diz assim, ó: e o Deus da esperança vos encha de alegria, de paz, de prazer, de satisfação e paz. Aonde? No vosso crer. Porque se eu não acreditar, mesmo em meio à circunstância, se eu não acreditar mesmo em meio aos desafios, meu irmão, minha irmã, não tem como eu ter paz, não tem como eu ter alegria, não tem como eu ter satisfação, não tem como eu viver o sobrenatural do Senhor. Porque o acreditar, ele vai na contramão daquilo que eu estou vivendo. Pastor, o que o Senhor está querendo pregar para mim nessa manhã? Irmão, irmã, eu não sei qual é a tua história, eu não sei qual é a tua trajetória, eu não sei o que você está vivendo, mas Deus me trouxe aqui para dizer: acredite mesmo que o cenário seja contrário, porque o teu Deus é o que vai te dar vitória. Quem quer saber? Aplauda o Senhor! Aleluia! Existe uma preocupação importante desse apóstolo.
E a preocupação do apóstolo é justamente trazer aquilo que Deus tem para a igreja. E olha só, quando ele diz assim, ó, no vosso crer, para que sejais ricos de esperança. Olha aí. Então, quando eu acredito no Senhor, mesmo diante do cenário que seja caótico, mesmo diante do cenário que seja desafiador, e eu passo a evoluir. Por quê? A igreja, ela está neste momento completando mais um ano de vida. E eu não tenho dúvida que Deus ele colocou essa igreja neste lugar para que através dela, essa região, essa geografia, esse CEP, a sua casa, a sua família seja transformada e desenvolvida na presença do Senhor. Só que não tem como nós crescermos como igreja se eu não acreditar naquilo que Deus tem para fazer. Não tem como eu crescer na presença do Senhor, me desenvolver e se tornar cada dia mais um cristão genuíno, se eu não acreditar naquilo que Deus tem na minha vida. E ele fala, olha só, a paz do vosso crer, para que sejais ricos de esperança. E essa esperança, ela vai ser desenvolvida a partir do momento que você acreditar, a partir do momento que você confiar no que Deus tem para fazer. Crente, eu preciso falar isso, e quem me conhece sabe que eu sempre bato nessa mesma tecla. Deus ele tem bênçãos materiais para você, claro que ele tem. Deus ele tem o melhor dessa terra, ele tem, porque Deus ele é rico, ele é o dono do ouro, da prata, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Mas o que Deus ele quer para a minha vida e para a tua é uma projeção, é uma transformação para que um dia a gente venha morar no céu. Eu preciso te falar, a tua esperança não é estar, ter um carro melhor, não é ter uma casa melhor. A tua esperança não tem que estar baseada ou direcionada em uma evolução pessoal apenas, e sim em um desenvolvimento cristão. Porque quando você começa a buscar as coisas do reino, as demais coisas são acrescentadas para a tua história. E Deus ele quer te projetar, Deus ele quer te transformar, não apenas para que você venha na igreja no domingo pela manhã, ou no culto da semana, ouça uma palavra, saia cheia de ânimo, e amanhã ou depois você tem uma semana abençoada. Não é sobre isso. Cristianismo é você vir para a igreja, ser sim de fato confrontado, cheio do Espírito Santo, ser alimentado pelo Senhor e ser um instrumento na mão do Pai. Para quê? Para que vidas sejam salvas, pessoas sejam libertas e o nome do Senhor seja glorificado. Eu vim nesta manhã ser sim um canal de bênção na sua mão e um profeta, mas eu também vim te denunciar que é tempo de você se levantar. Para quê? Para arregaçar as mangas, ganhar a alma do Senhor, amar o teu próximo e ser um instrumento na mão do Pai. Deus ele não te trouxe para a igreja Infinito Amor para você ficar sentado se alimentando. Deus ele te trouxe para este lugar porque através da sua vida pessoas serão salvas, libertas, transformadas, e o nome do Senhor vai ser glorificado em você e através de você. Quem quer saber? Existe um propósito do Pai, mas existe sim também uma atividade a ser feita. Glória a Deus. Pastor, qual é o propósito? O propósito é que Deus ele faça de você, presta atenção, o instrumento verdadeiro na mão dele, porque através da sua vida, pessoas serão impactadas. Glória a Deus. Agostinho ele fala uma coisa bastante interessante numa das suas literaturas: pregue a palavra do Senhor, e se necessário de boca fechada. Se necessário, você nem precisa abrir a boca para pregar a palavra do Senhor. O que é isso, pastor? Deus ele quer te levar de um desenvolvimento. Não adianta, meu amado, minha amada, você receber uma palavra de ânimo, uma palavra sobrenatural. Não adianta você vir neste lugar e ser alimentado espiritualmente, e aonde Deus te plantar você não dá frutos. Não adianta Deus ele te abençoar e te surpreender de uma forma poderosa como ele tem feito nesse lugar, eu tenho certeza. E aí você não tem esperança. Da segunda a sexta-feira você vive uma vida, sabe, desacreditado. Você vive uma vida em reclamação, em murmuração, uma vida onde você não olha para aquilo que Deus está fazendo. Deus está mandando eu te dizer nesta manhã, é tempo de você acreditar, porque através do seu acreditar, Deus vai derramar essa alegria, Deus vai derramar essa satisfação, Deus vai derramar esse prazer e mais, Deus vai derramar paz. Deus ele vai derramar paz sobre a tua história. Deus ele vai te projetar. Pastor, mas o senhor não sabe a minha história. Pastor, o senhor não sabe as minhas lutas. O senhor não sabe os meus desafios. Eu venho para a igreja para receber uma palavra de ânimo. Eu até entendo a sua demanda, mas eu quero te dizer que eu não preciso saber, porque aquele que já sabe, ele morreu e ressuscitou, e ele já te deu vitória. O que ele está mandando dizer: para de olhar para os problemas, para de olhar para a circunstância e começa a acreditar naquele que se levantou para trazer a vitória e mudar a tua história. Só quem acredita para o Senhor. Aleluia!
texto é muito interessante, a exegese desse texto é muito interessante, porque Paulo ele fala assim, ó, olha só, para que sejais ricos de esperança. Aonde? Como eu consigo ser rico de esperança? Aonde eu consigo ser desenvolvido dentro dessa esperança? No poder do Espírito Santo. Vou repetir. Para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Aleluia. Crente, nos últimos anos, Deus ele tem me levado a viver algumas experiências com Deus. Eu tenho tido a oportunidade de, na minha vida, na minha carreira profissional, ter um desenvolvimento. E Deus tem me colocado em lugares que eu nem imaginava estar. Mas uma das coisas que Deus ele tem mais deixado cada dia mais claro para mim, quanto mais eu estudo, quanto mais eu pesquiso, tanto teologicamente como também na parte da ciência, mais claro, mais evidente fica para mim que se eu não estiver cheio do Espírito Santo através da oração, se eu não tiver o conhecimento da Bíblia através da leitura, e se eu não tiver uma vida, sabe, de renúncia através do jejum, de uma consagração da minha vida, por mais conhecimento e capacidade intelectual que eu tenha, a minha vida ela simplesmente paralisa. É tempo de você entender que Deus ele te levantou com um propósito. E para que esse propósito aconteça na tua vida, você tem que se posicionar. É verdade. E o seu posicionar, e eu vim aqui nessa manhã dizer isso, é você arregaçar as mangas e dizer: pastor, pastora, o que eu posso fazer para que vidas sejam salvas? Pastor, pastor, o que eu posso fazer para que essa igreja seja um instrumento na mão do Senhor nessa região? Pastor, e eu estou falando isso, pastor Jefferson, pastor Paulo não me mandou falar nada, pelo contrário, nem tema da mensagem eles me passaram, isso o pastor veio ministrar. É que eu estava dobrando meu joelho orando, e Deus falou para mim assim: existe um povo que eu estou capacitando naquele lugar, para que através da vida deles pessoas sejam salvas, libertas, transformadas, para que através da vida deles famílias se rendam, para que através da vida deles, aonde eu implementei, aonde eu coloquei eles, pessoas sejam impactadas pela minha glória. E isso só pode ser feito a partir do momento que você estiver cheio do poder do Espírito Santo, a partir do momento que a glória do Senhor se manifestar através de você, a partir do momento que você estiver aberto e estiver aberta para que a glória do Senhor seja derramada. E isso é necessário, cristão, porque nós estamos vivendo os últimos tempos. Jesus está preparando a igreja para se encontrar com Ele, a noiva para se encontrar com o noivo, e é você o instrumento do Pai. A Bíblia, Senhor, a Bíblia me garante que há um propósito de Deus para a minha vida e para a tua. Eu não tenho dúvida que quando nós cuidamos das coisas do Senhor, Deus ele cuida das nossas. E nessa manhã Deus está mandando te falar: se entrega para o meu reino, se entrega para a minha vontade, se entrega para o meu propósito, porque através da tua história, através da sua entrega, o Senhor vai cuidar daquilo que é da tua vida. Quem quer saber? Eu preciso buscar essa intimidade, eu preciso rasgar o meu interior. Aleluia. Eu preciso buscar essa presença, eu preciso me rasgar diante do Senhor. Olha só, quando eu vou para Romanos, capítulo 14, versículo de número 17, olha o que Deus diz através da vida do apóstolo Paulo para a igreja de Roma. Diz assim: porque o reino de Deus não é comida, nem bebida. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, ele só pode ser implementado a partir do momento que eu e você abrimos mão das coisas terrenas. E é interessantíssimo falar sobre isso, eu falar sobre isso, porque o tempo todo eu estou trabalhando, eu sou pastor de igreja, como o pastor Jefferson, a pastora Paula falou, mas eu também tenho a minha profissão, e em todo o tempo estou buscando trabalho. Mas é interessante nós pararmos e pensarmos no que Paulo está dizendo à igreja. O reino de Deus não é comida e nem bebida. E quando ele está destrinchando sobre isso, quando ele está relatando esse texto,
Ele usa essas palavras comida e bebida porque naquele tempo a igreja de Roma estava em busca de algo que era material, algo que alimentaria a sua carne. E nós como igreja estamos vivendo um cenário muito parecido, porque nós estamos em busca às vezes do Senhor para uma satisfação pessoal. Pastor, tem alguma coisa errada com isso? Não, não tem. Só que isso não deve ser a prioridade da minha e da tua vida. As coisas materiais, ela é uma consequência natural da nossa vida com Deus. Quando eu passo a entender que o reino de Deus é algo muito maior do que algo palpável, a minha vida passa a mudar. Eu tenho certeza que Deus ele tem um propósito para você, e eu não estou dizendo para você largar a tua profissão. Eu não estou dizendo para você largar os seus estudos, pelo contrário, eu sou um dos maiores incentivadores que o cristão tem que estudar. Eu não estou dizendo que você tem que largar os seus projetos de vida, pelo contrário. O que eu estou querendo te dizer é que, independente dos seus projetos de vida, daquilo que você quer alcançar como indivíduo, como um homem envolvido no meio da sociedade, independente do que seja, Deus ele tem que estar em primeiro lugar na tua história. E além de Deus estar em primeiro lugar na tua história, tem um outro detalhe que é mais importante. Deus ele tem que estar nessa direção. Deus tem que ter determinado isso para a tua vida. Pastor, por que o senhor está pregando isso hoje? Porque nos últimos tempos o Espírito Santo tem me incomodado demais. Muitos cristãos vão na igreja em busca apenas de uma bênção material, e isso é muito pequeno para aquilo que Deus tem para a tua história. A bênção material que Deus tem para você, a tua cura, a tua libertação, a tua vitória, o teu milagre, a salvação daquela pessoa que você ama, isso é uma consequência da tua vida com Deus. Deus ele tem um reino para ser implementado, e este reino para ser implementado, que ele vem desde a morte, desde o dia que Jesus morreu e ressuscitou, desde o dia que Jesus pisou na terra e começou a implementar, para que este reino seja implementado, e a glória dele se manifeste, e a noiva dele esteja preparada para um dia morar no céu. Tanto eu quanto você temos que fazer parte dele, e fazer parte dele é abrir mão de quem nós somos, para sermos o instrumento da mão do Pai. Pastor, mas eu tenho angústia, pastor, mas eu tenho amarguras, eu também tenho, mas se o meu Deus e o teu Deus não pode resolver, ninguém mais pode. E nesta manhã eu preciso te dizer, é necessário você entender que servir a Deus, está vivendo dentro desse reino, você tem que abrir mão sim, até mesmo de bebida e comida, de coisas materiais, e entender que existe algo celestial que Deus tem para a tua história. Quem quer? Paulo ele diz assim, olha só, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria do Espírito Santo. Eu quero te perguntar, e é muito interessante, porque quando Paulo diz que o reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito Santo, e aí vem uma palavra até mesmo de confrontação para a minha vida e para a tua. Se eu não estou vivendo a justiça de Deus, se eu não estou tendo paz, e eu não estou tendo alegria, possivelmente eu não estou sendo direcionado pelo Espírito Santo, e mais, talvez eu esteja distante daquilo que é reino de Deus para a minha vida. Vou repetir: se está faltando justiça, se está faltando paz, e se está faltando alegria, talvez você precisa rever nesta manhã, nós precisamos rever nessa manhã, o que nós precisamos fazer para nos enchermos do Espírito Santo e sermos conduzidos para o seu reino. E uma das angústias, das maiores angústias da sociedade hoje, é a busca de algo que ela nem sabe o que é. E por que isso? Porque a pessoa ela se compara através de uma rede social, através de um vizinho, de um amigo, ou de um stories. Ela compara a sua vida com a do outro, e ela olha para ela e diz assim, ela tem simplesmente a régua de olhar para a vida dela e falar, não estou feliz porque a minha vida não é igual da pessoa do lado, não é igual a essa pessoa que está vivendo dentro desses stories. Eu quero te perguntar, a vida de fato em algum momento foi igual a de outra pessoa? Porque se Deus ele te criou de uma forma única e genuína, se Deus ele te criou de uma forma peculiar, por que você tem que olhar para a tua vida e achar que a tua vida tem que ser igual a do outro? Hoje, quando eu entrei nessa manhã aqui, eu vou falar uma coisa. Talvez você não perceba isso, porque estar na igreja Infinito Amor, Igreja Evangélica Infinito Amor, é algo para você que virou um hábito, e é algo que para você vem, participa, trabalha na igreja, mas você não percebe isso. Mas na hora que eu sentei ali naquela cadeira junto com a minha filha, e eu fiquei ali falando com Deus, e os amados irmãos louvando a Deus, e o Espírito Santo falava no meu coração uma coisa muito forte.
E eu vou falar para vocês. Vocês não conseguem perceber o quanto essa igreja tem características da igreja primitiva. Eu estava ali e eu tenho tido a oportunidade de ir em igrejas de pessoas com mais de 2, 3 mil membros. E quando eu cheguei aqui, o Espírito Santo falava para mim assim: olha como as pessoas se relacionam com a igreja primitiva neste lugar. E talvez você entre e saia da igreja e você não consegue perceber a atmosfera que está aqui dentro. Às vezes você vem e participa de um culto da igreja e Deus fala com você e você não consegue ter a sensibilidade de ver a profundidade que Deus está tratando com você neste lugar. Talvez você entre aqui e virou um hábito tão comum para você de estar na igreja que você não consegue perceber o tanto de anjos que Deus mandou para este lugar na hora que o culto estava acontecendo. Talvez Candarábia Súria, você entrou nessa porta e ainda você não deu um glória a Deus, um aleluia, porque você está tão preocupado com a conta que você vai pagar, você está tão preocupado com os desafios pessoais, com aquilo que você quer conquistar, que você não teve a sensibilidade de perceber que o Espírito Santo em todo o tempo está querendo te abraçar, te encher de justiça, te encher de alegria e de paz. Talvez você entrou aqui nesta manhã e você não conseguiu perceber nem o teu irmão que está do teu lado. Meu Deus! Por que, pastor? Porque a nossa vida ela é conduzida por hábitos, por costumes. E aquilo que de fato importa para a nossa vida, que é uma vida sobrenatural, é passageiro ou desapercebido. Talvez você entrou aqui, eu sinto a presença do Senhor para falar isso, e você não conseguiu sentir aquilo que Deus está ministrando ao teu coração. Talvez você ficou prestando atenção na criança que estava brincando aqui, você não deu lugar para o Espírito Santo que estava te abraçando. Talvez você ficou olhando para a irmã que estava do lado, o irmão que estava do lado, algo que está acontecendo lá fora, e você não conseguiu ter a dimensão do que Deus quer fazer através de você e nem você neste lugar. Meu Deus! Glória a Deus! Irmão, irmã, viver o reino de Deus é algo acima daquilo que nós estamos acostumados. Não é algo palpável, não é algo natural, mas eu tenho que estar sensível ao Espírito Santo para sentir aquilo que Ele quer fazer. Por que, pastor, o senhor está pregando isso? Porque senão você vai participar de 200, 300, 400 mil cultos na sua vida e nada vai mudar. Porque as oportunidades que Deus está te dando neste lugar, para que você sinta, para que você mude e para que você evolua, você trata de uma forma natural. E aí você vai às vezes em busca apenas do que é comida, do que é bebida, mas aquilo que é espiritual, que vem da parte do Espírito Santo, você não absorve, você não se alimenta, você não cresce. E nesta manhã Deus está mandando te falar, Ele está derramando sobre você uma porção nova, Ele está derramando sobre você neste lugar ensinamentos, Ele está te levando para um próximo, para um outro nível, e é necessário você rasgar o teu coração e falar: Senhor, eu estou aqui para viver o que o Senhor tem para minha história, eu estou aqui para aprender, para crescer, eu estou aqui para ser um instrumento das tuas mãos, e o nome do Senhor vai ser glorificado através da tua vida. Quem acredita diz glória a Deus! Senhor! Chegar na igreja à noite e ministrar na igreja que eu sou pastor, porque Jesus vai buscar a sua igreja daqui a pouco. Eu quero te perguntar o quanto que você está aproveitando essa oportunidade que Deus está te dando. Olha o que diz o texto de Romanos capítulo 15, do versículo 1 em diante. Olha só, diz assim: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Meu Deus! Portanto, cada um de nós agrade o próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou de si mesmo antes, como está escrito: as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir
de uns para com os outros, segundo Jesus Cristo, para que concordantemente em uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da vossa misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também diz Isaías: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. Amados, entenda uma coisa em nome de Jesus. Paulo ministra a igreja de Roma com o objetivo que um passe a suportar a debilidade dos outros. Olha só: portanto, cada um de nós agrade o próximo no que é bom para a sua edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito: as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Para que eu possa ser um instrumento na mão do Pai, dentro da minha igreja, no lugar onde Deus me plantou como um profissional, como amigo, ou até mesmo como estudante, dentro da universidade, da escola, dentro da tua empresa, dentro do meio da tua família. A primeira coisa que eu preciso entender é: eu preciso acreditar em Deus e sair de um estado de uma pessoa humana, natural, que está pegada às coisas materiais deste mundo, e passar a viver uma vida sobrenatural, cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. Porque a partir do momento que eu estou cheio do Espírito Santo, eu vou viver a justiça, eu vou viver a paz e a alegria no Espírito. E diante dessas características que Deus quer derramar a você, através do Espírito Santo, você vai estar preparado como igreja. Presta atenção no texto do capítulo 15, para amar o teu próximo, e através das suas características edificar aqueles que são fracos na fé. Olha aí, pastor. Ser instrumento na mão do Senhor dentro da igreja que Deus me plantou. Bem, Jesus. Ser uma ferramenta, sabe, segundo o propósito do Pai. Pastor, o Senhor está mandando eu negar as minhas angústias, os meus sofrimentos, as minhas lutas? Não! O que eu estou te orientando é: coloca nos pés do Senhor, seja cheio do Espírito Santo. Porque se Deus não pode mudar, eu já falei isso, ninguém mais pode mudar. Se Deus não pode trazer mudança para a tua história, ninguém mais tem esse poder. O necessário neste momento que nós estamos vivendo de lutas, de desafios, de angústia, é ser cheio do Espírito Santo, para que a justiça, a paz e a alegria transborde dentro de nós, e a nossa esperança no Senhor, ela não seja paralisada, pelo contrário, ela seja alimentada pelo quê? Pelo acreditar naquilo que Cristo já fez por nós. Deus, glória a Deus. Para que eu possa desenvolver uma relação sobrenatural com Deus, de intimidade, e através dessa relação, isso venha transbordar para os meus irmãos que precisam ser edificados. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você entrou nessa igreja, hoje pela manhã, dia 7 de maio de 2023, você teve a preocupação de perguntar para essa pessoa que está ao teu lado como ela está? Eu quero, neste momento, dirigido pelo Espírito Santo, lançar um desafio de você se colocar de pé. Se coloca de pé. E eu quero que você dê um abraço nessa pessoa que está ao teu lado, mas